capítulo 12. Eu vou falar sobre 3 capítulos de uma história de salvação. E eu quero ler inicialmente, irmãos, os versículos de 1 até 5. Atos 12, 1 a 5. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerraram na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos ler juntos os 5? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu digo que essa história é uma história de oração porque ela acontece em um ambiente permeado por oração. A oração tem que ser a chave que abre o nosso dia e que fecha o nosso dia. A oração deve ser a respiração da alma do crente. A oração tem de ser atemporal, não só em momentos de angústia, também em momentos de angústia, mas também em momentos de vitórias, também em momentos de êxitos, momentos de alegria, mas também em momentos de extrema tristeza. A oração é a respiração da alma do crente. E aqui temos uma história permeada por oração, e eu quero destacar 3 capítulos desta história. O primeiro capítulo foi escrito com um, entre aspas, mas. Mas, contudo, portanto, todavia, mas. Contexto de Atos 12, irmãos, é um contexto difícil. É um contexto de opressão, de perseguição, de morte, de dor, de pranto, de choro. É um contexto de muita tribulação para o povo de Deus. Herodes respirava ódio pelo povo de Deus. O texto que lemos diz que os judeus aprovavam os desmandos, os assassinatos, as chacinas patrocinadas por Herodes. E Herodes, vendo que o povo judeu estava gostando disso, ele disse: isso vai me dar popularidade. Então eu vou intensificar a perseguição contra o povo que segue a Jesus Cristo. Os versículos de 1 a 3 deixam isso muito claro. Dentre as muitas vítimas de Herodes, Tiago, irmão de João, ele, conhecido como Tiago Menor, ele foi morto por Herodes. Isso estremeceu o povo de Deus naqueles dias. E então a alça de mira de Herodes volta para outro ícone, para outra liderança importante entre os cristãos, que era Pedro. E na sua vaidade, o inescrupuloso Herodes manda e consegue a prisão de Pedro. Mas no meio dessa história, a oração. E há um mas. É o versículo 5, na sua parte final. Mas a igreja fazia constante oração a Deus por Pedro. Histórias são mudadas quando permeadas por oração. Nós, irmãos, infelizmente, ainda não percebemos o que é esse ato de dobrar os joelhos, fechar os olhos e buscar a Deus. Nós talvez ainda não compreendemos a grandeza, o poder deste ato, os desdobramentos no mundo espiritual. Quando um crente dobra os seus joelhos de coração sincero,
fecha os seus olhos e, cheio de fé, busca a Deus em oração. Quando você fecha os olhos para orar, os céus se abrem. Quando você fecha os olhos para orar, abre a sua boca ou ora com o coração, abre o seu coração a Deus. Os ouvidos de Deus se abrem para ouvir a sua oração. A oração tem poder de subverter as coisas, de modificar cenários, de reverter coisas que aparentemente são impossíveis de serem revertidas. Pois é, enquanto Pedro estava preso, a igreja que estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, fazia contínua oração a Deus por ele. E o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sempre há grandes mudanças quando Deus se interpõe, quando Deus intervém, e Deus age desta forma em resposta à oração do seu povo. Sempre existe chance para o impossível quando há oração. Mas há um segundo capítulo aqui. E se o primeiro capítulo foi escrito por um mas, a igreja fazia contínua oração, o segundo capítulo dessa história de oração foi escrito com um talvez. Talvez. Ou, quem sabe? No capítulo 12, a partir do verso 13, eu quero ler com você. A partir do verso 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Por que talvez? Porque esse talvez reflete o espírito desses crentes aqui, que são ilustrados, representados por essa menina, essa serva, Rode, que trabalhava naquela casa. Esse nome Rode significa rosa. Essa menina vai à porta ouvindo que alguém no portão está chamando. Tem alguém aí. E ela vai. Ela ouve a voz e identifica. É a voz de Pedro. Ela fica muito feliz. E ela não abre para Pedro. Parece cômico isso. Ela não abre a porta. Ela volta. E ela vai falar para o pessoal que Pedro estava à porta. Mas eles estavam lá orando, pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia de Pedro. Eles estavam orando por uma intervenção de Deus na vida de Pedro. E Deus respondeu à oração deles. Mas nota que eles não acreditaram que era Pedro ali. Eles dizem, inclusive, talvez seja o seu anjo. Alguns eruditos dizem que isso era uma crendice popular, de que um anjo da guarda, um anjo guardião, acompanhava as pessoas. Tem muito crente que crê nisso. Muito crente. O anjo da guarda. Manda os teus anjos, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, rapidinho. Dentro de você, você aí é casa de Deus. O Espírito Santo habita em você. Entenda isso. Entenda isso. Os anjos tiveram um ministério tremendo. Tremendo. Mas Jesus disse, quando eu for, eu enviarei um outro Consolador. O Espírito Santo é o Deus que vive em nós. Então você não precisa dizer, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Porque tem alguém dentro de você que é maior do que qualquer anjo. Você entendeu isso? A sua presença num lugar onde há influência maligna incomoda as pessoas que estão a serviço do diabo. Eles dizem, tem alguma coisa errada aqui.
A coisa errada é que tem um servo de Deus ali. E dentro desse servo de Deus está o Espírito Santo. Eu não posso ir muito longe nesse assunto, porque meu assunto é outro. Mas entenda que o Deus Todo-Poderoso vive em você. Então, essa história de o anjo me livrou, não. Deus livrou você. Que Deus habita em você. Haverá um tempo em que a igreja será levada para o céu no arrebatamento. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz no Apocalipse que os anjos voltarão a trabalhar. Mas hoje, quem prega o evangelho não são os anjos, somos nós. Quem traz mensagens de Deus para nós não são os anjos, mas a palavra cujo autor é o Espírito Santo que habita em nós. Os irmãos entendem isso? Não há nada que um anjo hoje tenha a fazer na vida de um salvo, porque o salvo tem o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, esse salvo tem tudo o que ele precisa para viver aqui. Fecha o parênteses. Se você quiser, a gente conversa sobre isso, abrindo textos, e eu vou mostrar isso para você dentro da palavra de Deus. Apenas para a gente entender que não era o anjo de Pedro, era o próprio Pedro. E Deus mandou um anjo lá na prisão, e parece, eu estava lendo isso aqui hoje à tarde, parece aqueles filmes do X-Men, parece aqueles filmes dos Vingadores, parece aqueles filmes da Marvel, porque o anjo entra, vai falar com Pedro, e aí as cadeias, tinha 2 guardas dormindo, do lado de Pedro. E o anjo olha e as algemas caem sozinhas. Você já pensou nisso? Aí o anjo diz, vem. Aí ele vai, e os 2 dormindo. Eram 4 soldados. Tem dois lá na porta da prisão. Aí o anjo vem com Pedro. Aí, de repente, a porta abre sozinha. Você já pensou? O primeiro portão automático da história? E Pedro sai. E não tem guarda, não tem polícia, não tem algema, não tem grilhão, não tem prisão. Nada consegue deter Pedro, porque Deus enviou um anjo para agir na vida de Pedro. Pastor, mas o senhor falou do anjo. Mas calma. Nós temos o Espírito Santo. A igreja orou. Deus respondeu. Mas nem a igreja acreditou quando Deus respondeu. Você levantar a mão, você já orou assim? É o copo meio cheio e meio vazio. Um pouco de fé e um pouco de incredulidade na oração. Já orou assim? Não precisa responder, não. Você ora diz, Senhor, meu Deus, resolve aquilo, meu Pai. E no coração está dizendo assim, acho que Deus não vai resolver nada, não. Acho que não está adiantando nada eu orar. Você fica nesse híbrido, meio crente, meio descrente, mas Tiago nos ensinou, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e não lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando. Tiago está dizendo que uma coisa exclui a outra. Ou você tem fé, ou você duvida. Se você não duvida, é porque você tem fé. Se você duvida, é porque você não tem fé. O que eu acredito é que naquela igreja, ali orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia pessoas orando com fé, e havia outras, nem tanto. Será? E Deus respondeu a oração. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não nos flagrarmos orando, pensando, será? Acho que Deus não vai fazer, não. Mas isso é uma coisa muito grande. A Bíblia diz, há alguma coisa demasiadamente grande para Deus. Então, se você for orar, não gaste seus joelhos à toa. Ore com fé, não duvidando. Eu e Márcia sabemos de uma situação que essa semana veio a nós. A gente está orando. Eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim.
se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém ou não? O próprio Pedro não acreditava. Olha versículo 9. E saindo, o seguia. E não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, pois cuidava que via uma visão. Nem Pedro estava acreditando no que estava acontecendo. Cadeias caindo, os guardas não manifestaram resistência nenhuma, as portas se abrindo diante dele e ele saindo, nem ele... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que tem um povo orando e Deus está respondendo à oração. Quando nós estamos orando aqui, nós temos que crer que Deus está agindo nessas situações, nessas pessoas. Deus está se movendo, Deus está trabalhando, Deus vai trabalhar, Deus vai responder. Quando a gente está orando, temos que orar assim. Há orações que a resposta é imediata. A irmã, esposa do pastor Custódio, orando e dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela contando esse testemunho, ela estava amargurada diante de uma situação, de uma privação, e daqui a pouco o telefone toca. Ela atende o telefone e a pessoa do outro lado da linha diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pessoa não sabia, ela não sabia, mas Deus sabia. Deus deu uma oração instantânea, uma resposta. Às vezes a resposta, porque Deus trabalha com processos, vai demorar um pouco mais. Mas uma coisa, nós não podemos descrer. Nós não podemos deixar de crer. Deus ouviu e Deus está trabalhando. Louvado seja Deus. Eu preciso ir para o último capítulo dessa história de oração. E o terceiro capítulo foi escrito por um certamente. Olha o versículo 11 e nós vamos concluir. Verso 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Agora sei. Depois que ele sai da cadeia, ele olha, vê tudo aberto, nenhuma resistência, ninguém atrás dele. Ele disse, agora eu tenho certeza, realmente, Deus trabalhou aqui, Deus operou aqui, Deus fez uma grande coisa aqui. Apesar de crermos em Deus e nas possibilidades da oração, o grande problema da nossa vida é a incapacidade de realmente estarmos conscientes de que toda a realidade que nos cerca, irmãos, é um mundo espiritual. Nós vivemos numa outra atmosfera, numa outra dimensão. Por isso nós oramos. Um mundo espiritual. Muita gente conhece, ou melhor, sabe que existe, mas não conhece isso. Então nós vimos ali diante dos olhos de Pedro, vemos o que Deus realizou, e Pedro cai em si e disse, gente, realmente isso é coisa de Deus. Aconteceu com Jó. Depois que tudo passou, Jó disse, com os ouvidos eu ouvi falar. Aliás, eu falava de coisas que eu realmente não conhecia, mas agora te veem os meus olhos. Eu fiz questão de destacar esse último capítulo, irmãos, porque nós temos que pôr a nossa memória para funcionar. Eu preguei uma vez aqui sobre memórias e memoriais. Não sei quem lembra disso aqui. Foi no aniversário da igreja. 60 anos. Memórias e memoriais. Memoriais eram aquelas coisas que os judeus faziam. Põe uma pedra em cima da outra. Isso vai ficar para a memória. Nossos filhos, netos, as futuras gerações vão perguntar o que são essas pedras aí, uma em cima da outra, 12 pedras. E nós vamos explicar que Deus operou, que Deus abriu o rio, que nós passamos, que nós conquistamos a terra. Ficava aquele memorial lá. O crente tem que ter memoriais.
Quando houver uma vitória, quando Deus operar maravilhosamente, quando a resposta chegar, pegue alguma coisa, ponha na sua estante, pregue na geladeira, para que você, quando olhar, você se lembre que Deus trabalha pelo seu povo. Então, quando você chegar diante de um novo desafio, você vai lembrar, peraí, mas Deus tem me conduzido até aqui, me sustentado até aqui, me firmado até aqui, me mantido de pé até aqui, e você olha e lembra. E você diz, eu não tenho que temer, porque o Deus que me conduziu até aqui vai continuar conduzindo a minha vida. Agora, tem gente que esquece com uma facilidade tão grande. Nós temos que ficar lembrando, a lembrança, a memória dos feitos de Deus, para que a gente mantenha a nossa fé firme. Porque vem um embate e vai embora, e vem outro. Então a gente tem que estar sempre robustecido, pondo a nossa mente para funcionar e para lembrar o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus fará. Entende? Na hora da tribulação a gente não vê, tá? A gente não enxerga muita coisa. Mas depois que passa, a gente diz, agora eu sei. É o salmista no Salmo 20, verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora eu sei. Passou. Então, essa lição aqui eu aprendi. E no próximo embate eu já sei como é que é. Então eu vou ficar firme e vou considerar, dobrar os meus joelhos e orar a Deus, crendo que o Senhor Deus vai ouvir e vai agir na minha história. Que a sua e a minha história seja escrita, permeada por oração. Que seja assim. Amém? Vamos ficar em pé? Quem aqui tem uma situação urgente? Eu tenho. Uma situação urgente para essa semana. Situação urgente. Levanta a mão, nós vamos orar. É uma situação urgente para essa semana. Tem algumas mãos aqui erguidas. Nós vamos orar nesse sentido. Porque Deus ouve as orações. Amém? Vamos louvar.